Olá, sejam bem-vindos. Esse é o ITC News em Debate. Eu sou o José Ariel, consultor da área contábil e dos tributos federais. E eu sou a Juliana Ockersave, também consultora da área contábil e dos tributos federais. E hoje nós vamos falar sobre a tributação de PIS e COFINS na venda de produtos monofásicos. Em regra geral, Ju, a incidência das contribuições, ela ocorre com base nas receitas em toda a cadeia de consumo, né? Então, PIS e COFINS vai incidir lá na receita da indústria, na receita do importador, do distribuidor, do comerciante varejista também. Essa incidência, né, ela é chamada, né, conhecida por vários autores como incidência plurifásica, ou seja, o PIS e COFINS incide sobre toda a cadeia de consumo. Correto, José. Só que tem algumas situações que a tributação ela é diferenciada, que é o que a gente chama de tributação concentrada ou monofásica. Então, como que funciona? O industrial, né, o fabricante ou o importador que estão lá no início da cadeia, eles vão recolher o PIS e COFINS em uma alíquota majorada, ou seja, uma alíquota maior do que a alíquota usual do regime cumulativo ou não cumulativo de PIS e COFINS. E aí o restante da cadeia não vai recolher. Então, quando chega no atacadista ou no varejista, eles não recolhem porque o fabricante ou o importador já recolheu lá no início da cadeia. Então, a tributação concentrada ou monofásica vai incidir sobre um segmento de produtos, né? Então, esses produtos podem ser encontrados em duas tabelas da FD Contribuições, na tabela 4.3.10 e na tabela 4.3.11. Essas tabelas relacionam, então, todos esses produtos, né, com essa tributação diferenciada aí, né, com incidência monofásica. Mas, em regra geral, esses produtos são máquinas, né, autopeças, veículos, os produtos farmacêuticos também são monofásicos, né? Você vai encontrar ali pneumáticos também, você vai encontrar as bebidas frias com tributação concentrada, você vai encontrar também produtos de perfumaria, tocador, higiene pessoal. Correto, José. E tem também aqui que vale a gente falar de forma separada os combustíveis, porque em regra geral eles têm a tributação monofásica. Só que do período de 11 de março de 2022 até 31 de dezembro de 2022, eles estão com a alíquota de PIS e COFINS reduzida a zero, ou seja, ninguém da cadeia vai recolher o PIS e COFINS sobre a venda desses produtos nesse período. Esses produtos, né, com incidência monofásica, né, a gente pode resumir da seguinte forma: a tributação ela vai ser concentrada, né, com alíquotas majoradas lá no início da cadeia de consumo, lá no industrial e no importador. E as demais cadeias de consumo serão reduzidas a zero, em regra geral. Então, o atacadista e o varejista, né, não vão tributar PIS e COFINS. Essa incidência monofásica, ela tem como objetivo, né, então, concentrar a tributação lá no início da cadeia de consumo, desonerando as demais cadeias, e também isso é uma facilidade para a administração tributária também concentrar sua fiscalização lá nessas duas figuras, né, no industrial e no importador. Certo, José. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de a gente visualizar isso. Pense em um produto que ele não tem a tributação monofásica. O fabricante, quando ele vender, vamos supor que ele é do regime não cumulativo, ele vai tributar o PIS e COFINS nas alíquotas de 1,65% para o PIS, 7,6% para COFINS. Ele vendeu, por exemplo, para um distribuidor que vai vender, sei lá, para o consumidor final, e essa revenda ela é regime cumulativo. Quando a revenda fizer essa venda para o consumidor final, ele também vai tributar 0,65% para o PIS e 3% para COFINS. Agora pensa em um produto que tenha a tributação monofásica, por exemplo, um produto de perfumaria. Quando o fabricante fizer a venda, ele vai recolher na alíquota de 2,2% para o PIS e 10,3% para COFINS.
que são as alíquotas específicas para os produtos de perfumaria. Quando esse revendedor for vender, seja para um varejista, para um consumidor final, ele não vai mais tributar. Então, a alíquota para ele fica reduzida a zero, porque o fabricante já recolheu isso lá no início. Só é importante frisar aqui que essa alíquota que eu usei no exemplo, ela é específica para o produto de perfumaria. Cada produto monofásico vai ter a sua alíquota específica. Certo, e as alíquotas podem ser conferidas lá nessas tabelas, né, na 4.3.10 e na 4.3.11, bem como na legislação específica de cada segmento de produtos, né. Uma dúvida que é bem recorrente na consultoria é como deve ser escriturada essas receitas na EFD Contribuições. Então, nós temos o industrial com as alíquotas concentradas, né, ele vai escriturar, então, com o CST de número 02, né, vai indicar que essa tributação ela tem uma alíquota diferenciada, uma alíquota majorada, né? E o varejista, nesse caso que você mencionou agora, ele vai escriturar então suas receitas com CST 04 de forma a não haver incidência do PIS e da COFINS, porque vai ser reduzido a zero, né? Perfeito, José. E aí é importante a gente colocar que essa regrinha, ela vale tanto para o regime cumulativo quanto para o regime não cumulativo de PIS e COFINS. Só vai ter uma exceção, que é no caso das bebidas frias, porque nesse caso em específico, não é só o fabricante ou o importador que vão recolher em alíquotas majoradas. O atacadista ele também recolhe na alíquota diferenciada. Então, no caso das bebidas frias, o único que não vai recolher o PIS e a COFINS vai ser o varejista. E aí, quando ele for escriturar na EFD Contribuições, ele vai escriturar com o CST 06, que é Operação Tributável Alíquota Zero. Então, outra questão importante para a gente trazer aqui é de que forma isso vai se dar no Simples Nacional, né? É uma dúvida bem recorrente lá na consultoria. Então, a lógica a gente vai aplicar a mesma, né, para o industrial e o importador do Simples Nacional. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer a segregação lá no PG-das-D, né, conforme a resolução CGSM 140 de 2018, lá no artigo 25. Então, eles segregam essas receitas de modo a não haver a incidência do PIS e da COFINS no Simples Nacional, e eles fazem um recolhimento com as alíquotas majoradas num DARF separado. Perfeito, José. E para o atacadista e para o varejista, eles vão proceder da mesma forma. Então, segrega lá no PG-das-D essas receitas, o sistema vai calcular um valor de simples a recolher a menor, porque vai estar desconsiderando as alíquotas de PIS e COFINS. A única diferença aqui para o industrial e para o importador é que eles não vão recolher, né, o atacadista e o varejista não vão recolher esse DARF separado. É importante a gente falar que muitos atacadistas e varejistas acabam não fazendo essa segregação, e aí eles estão recolhendo um valor de simples nacional a maior. Então, o que é possível fazer, né? Retificar o PG-das-D dos últimos 5 anos, segregando essas receitas. Só que tem que cuidar e fazer uma análise produto a produto, NCM a NCM, porque a Receita Federal ela tem fiscalizado essas empresas no sentido de que estão segregando uma receita monofásica, só que não conseguem comprovar a venda desses produtos monofásicos. Então tem que ser de fato, você vai segregar o que teve de venda com produtos monofásicos. Esse trabalho de consultar o NCM, muitas vezes ele pode ser, à primeira vista, né, um pouco trabalhoso, né, difícil, enfim. Mas o ITC ele dispõe de um aplicativo bem interessante, onde o cliente, né, o nosso assinante, ele vai informar o NCM do produto e vai trazer a tributação do PIS e da COFINS. Então, facilita todo esse processo de consulta, facilita todo esse processo de análise e também da retificação do PG-das-D depois, né? Que é a consequência, e também a possibilidade de restituir ou compensar esses créditos aí pagos indevidamente, né? No Simples Nacional. Outra dúvida que é bem recorrente na consultoria é de que forma isso vai ser informado no PG-das-D, né? Lá no Simples Nacional. Então, tanto o industrial, o importador, como o comerciante atacadista ou varejista, vai informar lá no PG-das-D, vai indicar
a venda ou a revenda de mercadorias, né, produzidas ou adquiridas para comercialização, e lá vai aparecer duas opções, né, a opção sem incidência monofásica, né, sem substituição tributária também, e a outra opção é com incidência monofásica e com substituição tributária. É essa última opção que você vai indicar no PG-10D, então, de modo não haver a incidência das contribuições no Simples Nacional. Certo, José. Bom, a gente encerra por aqui mais uma edição do ITC News em Debate. Esperamos ter sanado as principais dúvidas de vocês a respeito da tributação monofásica de PIS e COFINS. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal para receber as notificações dos próximos vídeos e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima! Até a próxima!